Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a gente que se encontra aqui em Labri, na noite de hoje, nessa noite chuvosa de domingo, né? Hoje choveu o dia todo, muita gente talvez por isso não tenha vindo, tenha se guardado em casa, no calor das cobertas. A nós animou virmos aqui, e que o Senhor nos dê graça, e graça também seja concedida àqueles que repousam em seus lares. Hoje eu quero lhes falar sobre um tema muito comum, corriqueiro. Nesse sentido, é um tema vulgar. Vulgar porque a palavra vulgar significa aquilo que a gente encontra em toda parte, aquilo que a gente encontra como erva daninha, dá em qualquer jardim. Hoje eu quero lhes falar sobre o tema da inveja. E me ocorreu falar sobre o tema da inveja por causa de um diálogo que eu li, escrito por um colega meu que contava a história de um papo entre ele e a filhinha. A filhinha dele deve ter uns 5 anos, uma menina linda, de olhos azuis, luminosos. E ela se queixava ao pai, dizendo: papai, eu tenho uma amiguinha lá na escola que me perturba tanto, que me chateia tanto. E eu não sei o que é que eu faço? E o pai responde: minha filha, é inveja que ela sente de você. E então a menina pergunta: é inveja, papai? E o que é que eu faço? E o pai responde: te acostuma. E ele só disse isso, né? Te acostuma. Querendo dizer para a filha que, sendo ela como ela é, bela, inteligente, sagaz, durante a sua vida, ela ia encontrar muitas pessoas como aquela amiguinha da escola, corroída, doída de inveja, movida por esse sentimento tão frequente e que marca a vida de tantas pessoas. Eu acredito que a Bíblia está cheia de histórias acerca de pessoas que arderam de inveja. Porque a inveja, ela é semelhante ao ciúme. É algo que queima dentro da gente, que corrói a gente. Mas a inveja, distintamente do ciúme, ela se dirige contra uma pessoa e intenta destruir aquela outra pessoa, ou pelo menos retirar-lhe a luz e o brilho que nos inquietam. A inveja é uma espécie de admiração amargurada. A inveja nasce assim: você olha para outra pessoa e pensa, aquilo é bom. Quando está nessa fase, é a admiração. Você admira a experiência ou os dotes que a outra pessoa tem. Então você diz, aquilo é bom. Depois evolui e você começa a dizer, eu mereço ter aquilo que aquela outra pessoa tem. Finalmente, a inveja se torna concreta quando nasce no ser uma revolta que diz assim, não é justo que aquela pessoa seja e tenha aquilo que ela é e tem e eu não. A inveja é, portanto, essa admiração que se amargurou e que azeda o ser e o interior das pessoas. Eu quero ler para vocês um texto, talvez o primeiro texto acerca deste sentimento e
e talvez o mais terrível de todos os textos. O texto de Gênesis, capítulo 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, como vocês sabem. Este texto será fácil de encontrar. Gênesis, capítulo 4. A história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Eu sou um indivíduo apaixonado por esses textos do livro de Gênesis, essas histórias que, para mim, todas elas são verdadeiras, entendeu, João? Eu acredito na veracidade da história de Adão e Eva, de Caim e Abel. Eu acredito na veracidade da criação por Deus. Eu acredito na veracidade na narrativa de Noé, na veracidade da narrativa de Babel. Enfim, todas essas narrativas que vão do capítulo 1 ao capítulo 11, para mim, são verazes. Mas eu não preciso que elas sejam literais. Eu não preciso acreditar na literalidade dessas narrativas. Pelo contrário, a literalidade delas as reduz, as diminui. É como se, crendo que essas narrativas foram literais, eu tivesse apenas o contato com um fato pretérito, histórico. Quando eu olho para a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, eu não me dou conta e não observo alguma coisa que foi. É muito mais do que isso. Eu vejo alguma coisa que é. E a revelação de Deus está no fato de eu ter o contato da psique humana, da natureza dos homens. E encontro nos textos bíblicos a revelação de quem somos e de por que sofremos as coisas que sofremos. Se não, vejamos como estes dois irmãos se portam e se, de certo modo, eles não nos representam. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim
Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos humildemente que a luz do teu Espírito esteja conosco aqui. Como eu creio que foi o teu Espírito quem revelou estas palavras e orientou a precisa redação desta narrativa, que foi por ti mesmo preservada para que chegasse até nós como fonte de revelação e de compreensão acerca de nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos deis o coração aberto e a mente receptiva para tudo quanto tu tens a nos ensinar. E se há necessidade de cura, Senhor, que tu nos cures. Que se há necessidade de libertação, que tu desprendas as algemas que nos aferram a sentimentos destrutivos. Que tu nos libertes também do medo, do mal que os homens podem fazer contra nós. Assim, Senhor, que o sopro gostoso, bom e cálido do teu Espírito venha sobre nós para nos fazer bem na noite de hoje, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Há algumas perguntas acerca da inveja que nós precisamos fazer. A gente já sabe que a inveja é, como eu disse antes, uma admiração amargurada. Por isso é preciso ter muito cuidado, porque às vezes o que deflagra a inveja no outro é a nossa felicidade. Não dá nem para ser feliz impunemente. As coisas mais simples da vida, aquilo que nós nem percebemos como virtude ou qualidade em nós, pode fazer surgir, pode provocar, pode tocar a alma de uma pessoa que anda perto de nós. A primeira pergunta que eu gostaria de lhes propor é essa: quem são estes indivíduos suscetíveis, passíveis de sentir inveja? E a resposta é: qualquer um. Todos nós. Qualquer um de nós pode ser tocado pela inveja. Em qualquer um de nós pode brotar, crescer, se desenvolver esta erva daninha, assim como em qualquer jardim, de rico ou de pobre, de culto ou de inculto, podem nascer ervas daninhas, e frequentemente nascem. Precisam ser retiradas, precisam ser extirpadas do jardim por todo o tempo, porque elas brotam frequentemente. Eu e você já sentimos inveja de alguém ou podemos sentir? Eu e você já fomos alvo da inveja de outras pessoas ou podemos vir a ser? Isso é algo comum na nossa vida. A inveja, ela se manifesta a partir de uma aproximação. Vejam, no texto que nós lemos, aquele que inveja é o irmão. Caim é o irmão mais velho de Abel. Caim é a pessoa mais próxima e mais amiga de Abel. Caim era o orgulho de sua família numa tradição patriarcal. Caim deveria receber todas as honras, e tudo vai bem entre os irmãos até o dia em que eles oferecem a Deus as suas prendas. Sendo Caim agricultor, oferece do campo. Sendo Abel pecuarista, oferece uma ovelha de rebanho. Eu vejo aqui, Thomas, já na gênese da tradição judaica, um elemento distintivo, porque os filhos de Abraão foram pecuaristas. Eles levavam seus rebanhos
E parece-me que a intenção do texto é já apresentar essa animosidade entre os irmãos agricultores e os irmãos pecuaristas. Sendo que o herói da história é o pecuarista, que é o judeu, que é o hebreu. O hebreu é esse criador de rebanhos, esse criador de ovelhas. E por natureza o conflito entre essas duas tarefas se estabelece. Porque por onde passam os grandes rebanhos, há prejuízo na lavoura. Porque os rebanhos comem as lavouras e é difícil ser lavrador. E o texto é construído de tal modo que Deus se agrada. E aqui também algo que aponta para a revelação progressiva de Deus. Deus se agrada do sacrifício sanguinolento, do sacrifício que é marcado pelo sangue que escorre, pela vida que é tirada, a vida de um animal, já prefigurando aquele sacrifício da cruz do Calvário, que seria o caminho e o canal pelo qual a nossa redenção se manifestaria, se daria. Naquele dia, o sacrifício de Abel agrada a Deus e é admitido por Deus. O sacrifício de Caim, não. O texto nos diz que Deus não se agradou do sacrifício de Caim, e diz o texto que ele ficou irado e triste. Isso parece contraditório. O ser irado é aquele ser cujo um vulcão de sentimentos e pensamentos entra em erupção dentro de você, mas ao mesmo tempo diz o texto que descaiu-lhe o semblante. É como se a face dele tivesse sido abatida, seus olhos, seu rosto, sua boca. Ele se tornou incapaz de sorrir e os seus olhos revelavam a sua tristeza. Deus tenta consolar Caim dizendo: por que está irado o teu coração e por que descaiu o teu semblante? Essa é a pergunta que Deus faz a Caim. Por que pessoas que andam perto da gente, que se aproximam de nós, que se tornam nossas amigas, que nas palavras e na fala, nos discursos, nos cantam louvores, identificam e destacam nossas virtudes, nossas qualidades, por que elas de repente cedem a isso e se transformam em seres a quem a nossa existência faz mal? Sabe por quê? Eu vou explicar, seu Si. É porque essas pessoas não compreenderam que cada um de nós é único neste mundo. Essas pessoas estão marcadas, Pedro, pela lógica da comparação. Pedro, a quem você pode se comparar? Quem é o indivíduo por quem você deve se medir? Quem é essa pessoa em relação a quem você pode chegar à conclusão se é alto ou baixo, se é bom ou ruim, se é justo ou injusto? Essa lógica analógica, comparativa, é que dá à luz à inveja. Porque ao invés de Caim buscar para si mesmo o caminho de agradar a Deus, ele se pergunta: por que Abel e não eu? O problema todo está nessa relação comparativa de Djalma, em que o indivíduo fica olhando para o outro e pensando: por que eu não tenho? Por que eu não recebo? Por que eu não sou? Por que não vivo aquilo que o outro vive? Nasce dessa lógica de comparação. E o primeiro passo para nos libertarmos da inveja é discernirmos que cada um de nós é único, Renato, e portanto incomparável. Incomparável. Como são as estrelas do céu, Deus fez cada uma delas para brilhar, todas elas diferentes, sem qualquer necessidade de se medirem uma pela outra. Quem dera pudéssemos nós render graças a Deus por sermos quem somos, por vivermos a vida que temos,
por gozarmos os talentos, as virtudes e os defeitos que possuímos. Sim, a inveja, ela tem como fundamento inicial a mente analógica, comparativa, que verifica o que tem e analisa o que o outro tem. E Vitor, sabe qual é a distância entre o invejoso e o objeto da sua inveja? É tudo quanto eu deveria ter para ser o que ele é. É isso que me inquieta. O que me ofende, o que me machuca é ver tudo o que eu deveria ser e possuir para ser o que o outro é. Porque eu me esqueci de quem sou, me desinteressei de quem sou, abandonei qualquer reflexão acerca de quem eu sou, porque agora o que eu desejo é ter e ser o que o outro é. Eu falei de Caim e Abel, Naim, mas a Bíblia está cheia de pessoas que tiveram inveja umas das outras. Querem ver outro exemplo? Saul e Davi. Saul era um homem corajoso, forte, guerreiro. Nunca teve problema de autoestima, porque era lindo, maravilhoso, o mais belo, mais alto e formoso dos homens. Até o dia que ouvi uma música, João, essa musiquinha desgraçada, composta por algumas mulheres, que dizia mais ou menos o seguinte: eu não sei em que ritmo, devia ser um frevo, alguma coisa assim, Heitor. A música dizia que salve, salve Saul, que matou a milhares, e a Davi a 10 milhares. Aí Saul não gostou do enredo, cara. Por que atribuem a Davi 10 mil e a mim só 1.000? Era a música das meninas que fizeram ali na rua para homenagear Davi, que se chegava de uma batalha. Salve, salve Saul, que já matou a milhares, e a Davi a 10 milhares. Não gostou Saul. Não gostou da música, e daquele dia em diante, diz o texto, procurou uma maneira de matá-lo, de matar Davi, porque um incêndio começou a queimar dentro dele. E muito embora ele tenha tido repetidas manifestações da fidelidade, da submissão de Davi a ele, ele não conseguia suportar aquilo. Por quê? Por que eu não sou? Por que não me veem? Por que não encontram em mim? Uma outra história assim de inveja eu vejo no Novo Testamento, quando Simão o mágico, ele acompanha os apóstolos e vê os apóstolos não fazendo mágicas, mas fazendo milagres. Ele tinha feito mágicas desde menino. A diferença entre a mágica e o milagre é que a mágica é uma ilusão, é uma mentira. É algo impressionante, mas que é advindo da destreza do ilusionista. Enquanto o milagre é algo inexplicável, feito não por mãos dos homens, mas com a instrumentalidade deles. E Simão desejou ter aquele poder, desejou ser como João e como Pedro, desejou e lhes ofereceu dinheiro para ter aquilo que a graça havia concedido. Daí até os dias de hoje, Rubens, chamarmos de simonia essa prática de tentar ganhar poder, vantagens, carismas espirituais, vender carismas espirituais. É porque Simão imaginava. E outras tantas histórias. E eu estava conversando com Karina hoje à tarde sobre aquela inveja de Antônio Salieri, de Amadeus Mozart. Nietzsche comenta essa história da inveja de Salieri do jovem Mozart. Salieri era um músico extraordinário, um músico italiano extraordinário, que conheceu e ouviu as obras de Mozart. E Nietzsche diz que a tormenta de Salieri, sabe qual era? Ele tinha tanto talento,
que era capaz de saber, como ninguém mais, que Moza era uma dádiva divina. Mas depois que percebeu isso, nunca mais pôde compor nada, porque nada que ele conseguia fazer era tão bom quanto o que Moza fazia. Eu aprendi uma coisa hoje à tarde que eu não sabia. O nome de Moza não era Amadeus Moza, era Teófilos Moza. Teófilos é a palavra grega que significa amado de Deus. Por isso latinizaram e o chamam de Amadeus. Eu digo, cara, que legal, eu não sabia disso. É a forma latinizada de seu nome, Wolfgang Teófilos Moza. Essa força terrível, né? Que nasce da comparação, que se marca da distância do que eu não tenho, do que eu não sou, para chegar lá. Esse defeito na cabeça da gente, que ao invés de buscarmos a Deus, gratos por quem somos, oferecendo-nos ao Senhor para sermos tudo quanto Ele quiser que sejamos, horizontaliza nossas perspectivas. E o que é que a gente pode fazer para se livrar da inveja? Para se livrar do invejoso, para começar. Sim, porque a inveja não é inócua. Ela não é sem efeitos. A inveja e o invejoso são seres perigosos. A gente não tem como fugir. Não adianta fugir do invejoso. Não adianta fugir. Porque eles nascem em todo lugar, em toda parte. Nem adianta repreender o invejoso, porque ele não é invejoso porque quer. Ele sofre com a inveja. E às vezes ele tenta matar, foi o caso de Caim, que tentou matar Abel, não porque ele odiasse Abel, mas é porque ele achava que matando Abel, ele silenciaria essa voz diabólica que queimava dentro dele, esse sentimento infernal que não deixava ele ter paz. Porque no invejoso, até quando ele dorme, a tua luz o encandeia. Até quando ele fecha os olhos e tenta se recolher, ele continua vendo a tua luz, e a tua luz o encandeia. Quem sabe te matando, quem sabe te destruindo, quem sabe te desmoralizando, quem sabe revelando os teus defeitos. Por isso é que, no início, ele atribui a nossa luz às nossas virtudes. Depois ele atribui a nossa luz aos nossos defeitos. Ele é assim porque isso, porque aquilo. Eu me lembro de dois amigos queridos. E me lembro do processo claro de como a nossa relação se transformou. Nós éramos seminaristas. E ligados à ala progressista da Igreja Presbiteriana do Brasil. E lutávamos por uma igreja de reflexão, uma igreja de abertura teológica, uma igreja de responsabilidade social, uma igreja que fosse aberta às influências de um pensamento mais arejado, supunhamos nós, e demos-nos as mãos. E quando terminamos o seminário em 1990, cada um foi para um canto. Nós todos admirados e guardando a lembrança das virtudes uns dos outros. E eu jamais esqueci destas virtudes e as reconheço até hoje. Mas paulatinamente, a cada ano que passava e a gente se visitava nas igrejas em que estávamos, foi nascendo da parte deles esse sentimento que vai se escapulindo, né? Vai virando voz, e que afirmava que o destaque que eventualmente eu havia conquistado na Igreja Presbiteriana do Brasil se dava não às minhas virtudes, mas justamente aos meus defeitos. É porque eu era político, é porque eu era articulador, é porque eu sabia. Então, todas as vezes que a gente saía, aquilo sempre terminava em uma análise, aquele papo ali num barzinho, sentando nós três ali, sempre terminava numa análise que resumia
quais os defeitos de minha conduta que faziam com que eu tivesse o destaque que tinha na igreja em que todos nós estávamos. Até que ficou insuportável aquilo e eu desisti da companhia deles. Porque isso eu e você podemos fazer. A gente não tem que ser amigo dos que sentem inveja de nós. Quando detectarmos a inveja, se não adianta fugir deles, mas também não precisa fazer deles seus amigos. Eles estão carregados de veneno, por isso não deixe que eles encham o seu cálice. Eles estão carregados de veneno, para que você vai entregar teu cálice a eles? Porque a inveja é perigosa, ela é destrutiva. A inveja carrega de inferno o ser, e esse inferno emana como energia destrutiva, mortal. E não é nem porque a pessoa queira, porque ela não consegue nem compreender, nem evitar sentir o que sente. Nós sim, iluminados pelo Espírito, podemos compreender como é que isso vai se urdindo dentro de nós, como vai engendrando dentro de nós, como medra dentro de nós, como uma flor que nasce entre a calçada, nas fendas da calçada, e a gente pode evitar que isso aconteça, libertando a nossa consciência para compreender que Deus é amor e graça para a nossa vida, que nós existimos nele para o benefício dos outros, e que não há comparações, ninguém é melhor nem pior do que eu, cada um tem suas virtudes e seus defeitos, e se eu pudesse ver, não com as lentes doentes da inveja, quem de fato a pessoa é, eu notaria e sentiria pena até desse outro ser. Porque sabe, em todo mundo, em cada pessoa, há motivos para admirá-los e de nos sentirmos pena deles. Em cada ser humano é assim. Se vocês me conhecessem mais de perto, vocês sentiriam pena de mim. Ah, como ele é assim. Tadinho dele. De perto, ninguém é normal, diz Caetano, né? De perto, ninguém é normal. Agora, eu queria concluir a mensagem de hoje num papo que Deus teve com Caim. Ele diz duas coisas a Caim que talvez valham a pena lembrarmos hoje. Versículo 6. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que Deus está revelando a Caim é que o fato da aceitação e da não aceitação nada tem a ver com Abel. É um lance dele com Deus, e é sempre assim. A nossa alegria, o nosso contentamento, a beleza e o esplendor de nossas vidas nunca é um problema dos outros, é um problema nosso, de nossa relação com Deus. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é no versículo 9. Engraçado que no versículo 8, quando Caim chama Abel para dar uma volta no campo, Abel nem questiona, eles eram amigos. Mas o versículo 9 diz: disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Essa pergunta de Caim, ela devia ser analisada, Thomas, psicologizada. Caim pergunta o que sabe que era. Veja que tem uma interrogação aí. Sou eu, por acaso, tutor de meu irmão? Essa pergunta é justamente o que ele sabia que era. Porque ele era o irmão mais velho de Abel. Era dever dele cuidar de seu irmão. Quando ele pergunta a Deus: sou eu, por acaso, o tutor do meu irmão? O que ele quer dizer, na verdade, é: eu sei que eu sou o tutor do meu irmão. Eu sei o que eu fiz ao meu irmão.
Por isso diz o texto, no versículo seguinte, que o sangue de Abel da terra continua falando com Caim, e por isso ele não tem paz. Nem Abel morto se cala, porque o ser não consegue emudecer uma voz que não vem do outro, vem de si. E ainda morto, o cara continua se comparando com aquele que ele destruiu. Sou acaso eu tutor do meu irmão? A verdade é essa. Palha, eu não preciso me comparar com ninguém. Nem é justo que eu me compare com ninguém. Eu preciso amar a Deus, amar a mim mesmo e ser tutor de meus irmãos, ser cuidador de meus irmãos, agir com graça e com misericórdia com meus irmãos. Uma coisa a gente precisa aprender: Deus pode ser louvado com canções, mas só pode ser servido com misericórdia em favor do nosso irmão. Não posso servir a Deus se não amando o meu irmão, se não cuidando do meu irmão, se não desejando o melhor para o meu irmão. A alma curada é a alma que se alegra com os que se alegram e que choram com os que choram, que tem verdadeiro interesse e cuidado por todos aqueles que se aproximam de nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos livres desse mal. Vamos ficar de pé. Em todos os nossos cultos, nós terminamos com a bênção antiga. E eu acho que a bênção antiga, ela é linda, e tudo quanto ela diz é necessário a nós. Mas a primeira vez que eu ouvi a bênção antiga proferida pelo reverendo Guilhermino Cunha, por volta da década de 90, do início da década de 90, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi aquela parte da bênção antiga que diz assim: que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Essa parte da bênção antiga, ela quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que os homens maus frequentemente estão fora do alcance de nossos olhos. Eles estão atrás de nós. E às vezes a gente não sabe. E como os processos são sutis, às vezes a gente não discerne o que está no coração do outro. E ingenuamente a gente continua caminhando com aqueles que no íntimo querem o nosso mal. E às vezes acontece conosco como um ser apaixonado. Você sabe o que é um ser apaixonado? Anderson, eu vou explicar o que é um ser apaixonado. Um ser apaixonado é um cara que vê virtudes que ninguém mais vê e não vê defeitos que todo mundo vê. Isso é um ser apaixonado. Ele vê virtudes que ninguém mais vê e não vê defeitos que todo mundo vê. E às vezes a gente lida assim com os nossos amigos. Todo mundo nota que aquela pessoa tem um sentimento ruim em relação a você, mas você não nota. Porque é como se estes homens maus estivessem atrás de nós. Senhor, põe-te atrás de nós, que o Senhor esteja atrás de ti para impedir, para evitar que homens maus te armem ciladas. A primeira coisa que impressiona nessa parte da bênção antiga é que os homens maus frequentemente estão fora do alcance dos nossos olhos e eles nos armam ciladas. Ciladas. Cilada de Caim para Abel foi chamá-lo para ir ao campo, e no campo lhe ceifou a vida. Há muitas ciladas. Que o Senhor esteja atrás de nós para impedir que homens maus nos armem ciladas. Senhor Deus, nós invocamos a Tua presença.
Sonda-nos os corações, Senhor. Perscruta os nossos sentimentos. E vê se brotou em nós inveja, Senhor. Esta que corrói, que carcome como câncer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não desejar sermos ninguém senão nós mesmos, buscando sermos nós mesmos melhores do que fomos. Senhor, firma nossa relação contigo de tal sorte que olhemos para os nossos irmãos, não para compararmos-nos com eles, mas para ajudá-los e socorrê-los, eles carentes também de acolhimento e de ajuda. Senhor, dá-nos essa consciência de que não existem seres humanos nos quais devemos nos transformar, a não ser uma versão melhor daquilo que temos sido. E assenta, Senhor, no nosso coração, nesse desejo de socorrermos uns aos outros. E põe-te, Senhor, em vigilância em nossas vidas e livra-nos do mal. Amém. Podem se assentar, irmãos.